Olá, tudo bem? Meu nome é Lília. Vamos conversar? Hoje pela manhã eu conversei com as minhas filhas, usei uma analogia da semente, da árvore frondosa, do processo pelo qual ela passa, porque eu considero algo que é essencial para a vida das minhas filhas. E eu entendo que a analogia, a contação de histórias, elas são excelentes maneiras. Aliás, Cristo usou muito isso, tanto parábolas, analogias, para trazer verdades eternas. Que sem essas histórias, sem essas analogias, seria muito difícil nos entendermos verdades eternas. Somos. É muito difícil mesmo. Então, eu conversei com elas que eu considero algo que eu considero essencial para a vida delas. E eu também considero essencial para a vida de todo ser humano. Se você é um ser humano, se você é alguém que está aqui me assistindo, você está vivo, você é um ser humano, e isso é essencial para você. Algo que, quando eu penso em essencial, o essencial é aquilo que te faz parar o que você está fazendo para ir atrás do essencial. Sabe? Se for preciso, se preciso for você renunciar ao que você tá vivendo, ao que você está buscando para entender que, olha, o essencial tá aqui, ó. Vai atrás, para o que você tá fazendo e vai atrás do essencial, tá bom? Então eu usei um quadro branco, comecei a falar da sementinha, desenhei, né, a sementinha, perguntei para elas o que era importante para a semente conseguir morrer para poder germinar algo maior que ela e algo exponencialmente frutífero, porque ela, se ela não morrer, ela vai, eu vou decidir aqui ficar como semente, ela vai ser uma semente só, mas se ela morrer na essência dela, assim, ela morrer, cumprir o propósito, né? Porque quem criou a semente pensou no processo todo, na plenitude de uma árvore frondosa, saudável e que dá frutos, uma árvore que serve de abrigo para pássaros de todos os portes, que serve para o abrigo dos ninhos, serve de alimento com suas frutas, com seu fruto. As suas folhas também, elas são saudáveis e nutritivas. E ela serve, ela tem um propósito, ela foi sonhada. Quem pensou na semente foi quem também pensou no processo e quem conhece o processo e que pensa também nessa, nessa multiplicação. Ele pensou em tudo isso, né? E não há ninguém melhor do que o Criador pra gente sentar à mesa com quem pensou nisso tudo, nessa genialidade, né? Da história da semente, ela vai se tornando, é um processo que ela vai se tornando alguma coisa muito maior que ela. E, claro, elas me disseram que é muito importante a água. Então, ora, vamos semear as sementes às margens de um rio que flui água. E não é qualquer água, não é qualquer rio. É o rio que flui águas purificadoras, límpidas, águas nutritivas, não impuras, águas puras. Somente este rio é capaz de gerar vida, vida ali e dar continuidade a esse processo tão lindo. O que eu considero essencial nesse processo que eu pude falar para elas é o que acontece, imaginando aqui, né? Que eu desenhei um rio. Agora eu tô fazendo rapidinho, mas eu fiz um desenho bonitinho. Então, nós temos aqui a margem do rio. Você imagina quão nutritiva é essa terra e essa sementinha que morre aqui, que foi semeada. Quão importante é que ela seja, que ela não dependa necessariamente das chuvas, né, das intempéries, mas que ela seja semeada
à margem do rio que flui águas puras. E aí, claro, ela vai, como consequência, não da obra dela mesma, mas do que acontece aqui no subsolo. Ela vai germinar num processo muito lento, que olhando assim os nossos olhos batem assim, a gente não vê nada, a gente só vê a árvore ali, a mudinha ali, né? Mas demora para isso acontecer e não para de acontecer e vai acontecendo e vai acontecendo até que ela vai realmente criando. Aqui já tá acontecendo, né? Esse processo assim. Aí eu perguntei e falei assim, olha, eu sei que aqui fora acontece toda a interação com o sol, com o vento, muito, muito essencial, né? Faz parte, né, do que tá na aparência, né? Faz parte do crescimento dela, sim. Mas o que acontece aqui, gente, eu perguntei pra elas, né? Na nossa vida, se a gente fosse pensar, até então, até aí eu já tinha falado sobre Jesus, que Jesus é esse rio que flui águas puras e essa nossa interação aqui. Imaginando que a nossa vida seja essa semente, esse processo todo, né? Nossa vida é processo. Se a gente for pensar na nossa vida, o que é esse subsolo aqui? Esse subsolo aqui, gente, é aquilo que ninguém vê, né? No subsolo ninguém vê o que está acontecendo, mas é essencial. A essência acontece aqui, ó. É essencial. E esse aqui é essa interação com o rio, a nossa interação na vida cristã com Cristo. Quando eu levo minhas meninas na igreja, a gente canta aquela musiquinha. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Ler a Bíblia, mas o que significa isso para você que ainda não conhece tudo isso que eu tô te falando sobre vida cristã? A Bíblia, ela é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, é o que ele falou, tudo que ele declarou, está aqui escrito como uma carta de amor para nós. Então, ele se relaciona com a gente declarando, ele declarou, está declarado já. Ele se revela através da palavra dele e nós nos relacionamos, nós, com oração. É a conversa com um amigo. Isso acontece aqui no secreto, com essa interação aqui acontece. Então eu falei para elas, olha, gente, tá bom, se isso é tão essencial para que a gente alcance a consequência, né, daquela árvore frondosa, cheia de frutos. Eu vou perguntar para vocês oraram hoje já? Vocês já falaram com Jesus? E elas disseram, puxa mãe, a gente não orou. Eu falei assim, nossa, então vamos orar. Vamos parar tudo que a gente está fazendo, vamos conversar com Jesus. Às vezes, gente, ninguém nega a beleza de uma árvore frondosa. Mas muitas vezes nós estamos em busca dessa aparência dessa árvore frondosa, sem buscar o que é essencial. E o essencial, ele não tá na aparência, gente. Às vezes a busca pela aparência é de fato correr atrás do vento. Porque o que é mais importante, que não tá na aparência, que tá no secreto, e que é processo lento, a gente não tá acontecendo. Então não importa se você, em que pé você está, né? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar disso. Pode ser que você já tenha ouvido falar, mas isso está apenas no seu intelecto. E está tudo bem, tá? Contanto que a partir de hoje, você tomando conhecimento disso, você tome uma decisão. Você tome uma decisão, você não fique indiferente a isso. Eu interagi com uma verdade que eu vou ler para vocês agora,
praticamente assim, quando eu era uma pré-adolescente, sabe? Que eu ouvi o seguinte versículo que fala assim, 1 João 4, 19, fala assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu ouvi isso intelectualmente, mas eu confesso, sem medo, sem culpa, sem vergonha nenhuma, né? Quando você entende o amor de Deus por nós, a paciência dele, a misericórdia, não há culpa, não há vergonha de eu falar que demorou demais para que eu experimentasse isso nas dinâmicas da minha vida. O amor de Deus. O amor de Deus, eu assimilei isso. Alguém uma vez num púlpito falou: quem amou primeiro? Você amou a Deus primeiro ou foi Deus quem te amou? Eu assimilei, entendi aquilo, até memorizei. Fantástico memorizar, memorize mesmo a palavra de Deus. Ela tem um porquê de você memorizar. Mas aquilo demorou muitos anos mesmo para eu experimentar o amor de Deus. Porque embora, olha que coisa, embora a Bíblia fala que Deus me ama e Ele me ama desde que eu nasci. Aliás, desde que eu nasci não, gente, desculpa. Ele me ama antes de eu ter nascido. A Bíblia fala que Ele me ama antes da fundação do mundo. Você que é pai e mãe, não é tão difícil você entender isso, porque antes do seu filho nascer, ele foi concebido aqui, né? A gente pode imaginar um pouco isso. Tá aqui, eu tô grávida, minha filha não nasceu, mas eu já amo. Eu já amo. Então, isso se aproxima um pouquinho dessa verdade, de que Deus me amou antes da fundação do mundo. E Ele me ama infinitamente. Não há nada que eu possa fazer, seja bom ou seja ruim, posso fazer algo bom ou algo ruim. Nada disso é capaz de diminuir ou aumentar o meu amor, o amor de Deus por mim. Deus me ama. Agora, acontece que eu olho para minha vida e eu percebo que eu não consigo amar esse Deus. Por mais que, puxa, eu tenho uma vida religiosa, eu vou à igreja, eu, puxa, procuro fazer o que é certo, mas eu não amo a Deus, eu não consigo. Para mim é como se fosse até um fardo. Pode ser que você leve, se professe cristã, ou não, você às vezes só rejeita essa ideia. Todas as vezes que você ouviu falar do amor de Jesus, você rejeita. Você não consegue acessar. Não, isso aqui é amor de Deus, como assim? Não. Eu posso te falar o seguinte: o amor que você é capaz de sentir por Deus, ele só vai existir, você só vai amar a Deus se antes você experimentar, se você beber dessa fonte de amor de Deus. Se você de fato ser amado por Deus, porque Deus já te ama. Mas por vezes nós podemos estar andando nessa vida sem beber dessa fonte, sem se sentir amado. Lília, eu sei que Deus me ama, mas eu não me sinto amada. Então, se esse é o seu caso, é tempo de você parar o que você está fazendo e ir para um lugar secreto, e ir para um lugar onde você possa abrir, falar: Deus, eu não sinto, mas eu quero. E não só professar isso com a boca, mas de todo o coração. Faça isso de todo o coração. Deus, eu não sei como, mas eu quero ser amada por Ti. Eu quero experimentar o Seu amor. É o primeiro passo. Não adianta você querer e falar que ama Deus e correr e fazer tudo para mostrar que você ama Deus. Que são os frutos, né? Você quer mostrar, você quer correr atrás da aparência. Mas você olha que no fundo você pensa que, nossa, é tão difícil amar a Deus. Não é, gente. Se você está bebendo da fonte, e Ele é o amor, Ele é a máxima expressão do amor,
Vai pro secreto e fala, olha, até agora eu sinto que eu não experimentei desse amor. Eu quero. Fala pra ele de todo o coração, não só com a sua boca, mas de todo o coração. E a partir daí, é como se lá no subsolo, essa semente que viveu de forma tão seca, ela vai começar a ser nutrida por esse amor. Não se preocupe como. Isso é uma obra completamente divina. Apenas vá para o secreto e declare. Você precisa declarar também essas palavras. Assim como ele declarou tantas coisas sobre você, você precisa declarar. Porque por mais que ele saiba, é necessário que se faça a confissão, que se faça esse processo de olha de todo o coração. Porque Deus não é um Deus que invade, ele não é um ladrão. Ele precisa ser convidado. Então é preciso que você se abra para esse processo. E eu perguntei para minhas filhas, você já fez isso hoje? Você não fez. A gente vai fazer isso agora. Você vai colocar isso no seu dia como essencial, é aquilo que não pode faltar. É a sua conversa com o seu Pai Celestial, é você beber de um amor que só a partir daí você vai conseguir amar a Deus. Não vai ser mais uma corrida contra o vento, onde você está buscando por aparência. Naturalmente, essa aparência é aquilo que está todo mundo vendo. Ela vai acontecer por causa de um relacionamento que está de verdade acontecendo. Não é sobre performance na igreja, não é sobre atividades, não é sobre isso. É sobre algo que, um lugar que ninguém vê. Tá bom? Um beijo no seu coração, que você se abra para isso, se abra. Isso não é uma obra sua, não precisa se preocupar com o processo, em como vai acontecer. Mas você precisa ir para esse lugar secreto. Um beijo.